Fala, turma! É com imensa alegria que hoje nós estamos aqui fazendo o lançamento do nosso podcast Granja 360 com seu primeiro episódio na sua primeira temporada. Aqui você encontrará diversos assuntos que envolvem o mundo e o universo da suinocultura. Nós contaremos com a participação de líderes e pessoas que estão mudando o jogo lá no campo. Este é um espaço democrático, tá? Onde nós nos reunimos para tirar novos insights e levar a mudança realmente para aquele que necessita, que é o nosso companheiro, o nosso produtor rural, aqueles que estão de fato fazendo acontecer. Tá? E para encarar esse novo desafio junto comigo aqui está o meu parceiro, o Leonardo, que é médico veterinário, atua no setor há aproximadamente 5 anos. E mais uma vez aí, hoje eu gostaria de agradecer, Leonardo, publicamente. Obrigado por apoiar e por estar comigo aí nessa nova empreitada, realizando comigo esse sonho, né? Então, mais uma vez aí, muito obrigado, Leonardo. Ô, Vitor, eu que agradeço, cara. É uma alegria imensa a gente estar conseguindo dar continuidade nesse projeto que a gente já vem trabalhando há um tempo, né? E agora está saindo do papel. Cara, que alegria estar aqui hoje. E vamos fazer funcionar, vamos fazer dar certo. Tenho certeza que a gente vai conseguir entregar um produto de qualidade para quem está nos ouvindo aí no dia a dia, aquela pessoa que está no campo, está fazendo a rodagem. E vai ter um momento ali para escutar pessoas de excelente nível profissional dando conselhos, dando dicas aqui no dia a dia. Pessoal, eu queria só pedir para vocês, deixe sua inscrição aí no YouTube, nosso canal do YouTube. Siga a gente no Instagram também, @granja.360, né, Vitor? Deixa a sua inscrição ali que vai fazer toda a diferença aí pro nosso projeto. Compartilha com aquele seu amigo, aquele seu colega ali que você sabe que vai ter interesse pelo conteúdo, né? E vamos embora, Vitão. Eu acho que é isso daí, cara. Vamos fazer acontecer. Show de bola. E nesse primeiro episódio, pessoal, nós abordaremos o tema Desvendando os segredos do sucesso na suinocultura. Estratégias de carreira que você não pode ignorar. Como, né, Leonardo, essas decisões de carreira podem transformar o futuro da suinocultura? Isso é um baita de um assunto, né? Tá doido, cara. Começando o primeiro episódio, assim, de forma excelente, né, cara? Dando já esses conselhos aí pros profissionais que estão na área, as pessoas que estão na faculdade já querem ingressar aí na carreira profissional da suinocultura. É um assunto de extrema importância, né, cara? Como que isso pode mudar o jogo, né? Então é de extrema importância aí a pessoa ter esse conhecimento, saber o que ela pode fazer no seu dia a dia para conseguir evoluindo aí a sua carreira profissional. Que baita assunto, Vitor. Exato. E para falar sobre esse tema conosco hoje, nosso primeiro convidado aí que topou tá com a gente nesse desafio, né? Ele que é formado em medicina veterinária pela UDESC. Ele tem uma formação ampla aí, ô Leonardo, na área de gestão de pessoas, tá? E olha para você ver, começou lá atrás como extensionista, passou pelo cargo de supervisor, se tornou ali gerente e chegou até um cargo de diretor dentro desse universo da suinocultura, dentro de grandes corporações, grandes empresas. E nas horas vagas é um pescador nato, tá? Ele gosta ali de ter esse tempo com a natureza, tá? E em 2018 ele topou o desafio de empreender, desenvolvendo aí a Guide, uma empresa de gestão e desenvolvimento de pessoas. Então, gostaria de apresentar mais uma vez aqui, agradecer ele publicamente. Obrigado, Machado. Obrigado por estar conosco aqui e seja bem-vindo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Vitor. Que é isso, né, cara? Eu que agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Nós nos conhecemos aí no ano passado, né, e ao longo desse ano começamos a desenvolver um trabalho em conjunto e é um prazer enorme. Eu já falei isso para vocês, falo publicamente hoje, né, que é uma satisfação enorme, cara, para mim, poder conhecer profissionais tão diferenciados assim como vocês. Além de profissionais muito bons, né, diferenciados, são pessoas, né, muito boas, com um propósito de vida muito interessante. E, assim, a gratidão é toda minha, né? Eu que tenho que agradecer aqui por fazer parte, né, desse primeiro episódio aqui do podcast 360. Para mim é um prazer absoluto. Muito obrigado, viu, de coração. E desejo muito sucesso para vocês, né? Que seja o primeiro de muitos episódios aí e que seja muito satisfatório para todos.
Cara, a gente agradece imensamente, Machado. É uma honra ter você aqui nesse primeiro episódio, tá, cara? E como você mesmo comentou, pessoas como você que faz o nosso dia a dia melhorar, a carreira profissional melhorar, e a gente toma muito como exemplo, tá? É uma inspiração para nós, né, É uma Leonardo? inspiração, com certeza. Okay, E a partir disso, Machado, eu queria ouvir um pouquinho de você, cara, já fazendo esse bate-bola aqui, tá? Queria que você se apresentasse um pouco, pessoalmente e também de uma forma profissional, falasse um pouquinho, o Vitor já deu alguma descrição aqui, mas falasse um pouquinho aí da sua carreira profissional, tá? E como que você conheceu a suinocultura, né, Machado? Você desenvolveu toda essa carreira na suinocultura, como que você conheceu a suinocultura? E, ali para finalizar essa primeira pergunta, eu queria que você também falasse o que te motiva, Machado, o que faz você levantar da cama todos os dias e correr atrás dos seus objetivos. Conta pra gente um pouquinho, por favor. Bom, muito bom, Leonardo. Então, acho que eu vou só inverter um pouco a resposta, porque acho que assim tudo que nos leva é motivação, né? É propósito e tudo mais. Então, assim, respondendo aquilo que me motiva, né, e que é o meu propósito, que é a minha missão de vida, né, eu acredito que é fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Então, é poder olhar, né, para fulano, para ciclano, ver a evolução deles ao longo do tempo e perceber que dentro da trajetória dessa evolução de crescimento de cada um deles, eu fiz parte desse desenvolvimento. Né? Então, isso é o que me satisfaz. Eu não faço isso por agradecimento, né, por reconhecimento, mas muitas vezes isso acontece e é muito satisfatório. Né? Então, hoje mesmo, uma pessoa me ligou, me disse, Machado, estive aí com tal pessoa, né, faz umas 2, 3 semanas, ele me falou aí sobre a mentoria, sobre o trabalho que fez com vocês, que fez contigo e que deu um grande resultado. Né? Então, como é que nós podemos fazer para desenvolver isso junto com a minha equipe? Né? Então, eu acho que é isso que não só me motiva, mas me traz esse sentimento de gratidão, de felicidade, cara, é o que a gente sempre fala, né? O que é o propósito da vida? Isso me deixa muito feliz. Né? Tanto é que isso faz parte, né, quando a gente olha da missão da Guide Gestão e Desenvolvimento, que é a minha empresa, né? Que é promover esse desenvolvimento contínuo das pessoas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Né? Então, esse é o grande sentido que me traz motivação. Eu acredito plenamente que assim, qualquer pessoa e toda pessoa que te leve, né, te motive a crescer, a ser melhor, são pessoas que tu deve ter do teu lado. Né? Então, eu tento ser essa pessoa para as pessoas que estão ao meu redor. Né? Então, esse é a minha motivação, esse é o meu sentido de vida. Né? E aí, respondendo um pouco da outra pergunta, né, como que foi meu universo dentro da suinocultura, um pouco da minha carreira profissional, eu, dentro da faculdade, né, eu fiz muito estágio já, né, então eu comecei a faculdade, sempre quis ser veterinário é jogador de futebol, pescador eu ainda, né, pescador eu me tornei depois, viu, cara? E aí eu fiz muito estágio, então, em todas as áreas, né, e aí, na metade da faculdade, mais ou menos, eu defini, cara, eu gosto da produção, vou trabalhar com produção e etc. E aí, então, comecei a direcionar os meus estágios todos para essa área de produção animal, né? E no meu último ano de faculdade, eu disse, cara, né, dentro de tudo que eu tinha visto, eu gostei mais da suinocultura. Difícil dizer o que foi que chamou a atenção, mas alguma coisa me direcionou a isso. E aí eu pedi lá para o professor na época, professor, deixa eu fazer uns trabalhos aí dentro do projeto de suinocultura da universidade e tal. Ele disse, olha, eu não tenho bolsa, eu não tenho mais monitoria, não tenho nada. Se tu quer fazer, tu vai fazer voluntário. Eu disse, cara, eu quero aprender, né? Me deixa entrar no negócio. E aí comecei a fazer ali minhas atividades e deu 1 mês, 40 dias, sei lá, o responsável pelo projeto teve um problema de saúde e acabou saindo do projeto, né? E aí ficou eu, o bolsista e o monitor tocando todo o projeto da suinocultura, apesar de ser pequeno, mas assim, era carregar ração, tratar bicho, acompanhar parto e assim por diante, todo o processo da suinocultura ali, né?
E, cara, e ali eu tive certeza que era isso que eu queria, né? Então, eu fiz o meu estágio final, terminando a faculdade, fiz o meu estágio final já na área da suinocultura, na mesma empresa na qual eu já acabei assumindo a posição, né, como médico veterinário, extensionista, né, na parte de terminação de suínos. E aqui eu vou fazer até um adendo, né, dentro desse, antes de progredir na minha carreira, até porque o Vitor já falou um pouquinho dela, mas assim, o quanto é importante tu ter pessoas que façam a diferença na vida da gente, né, que façam o bem por ti. Quando eu fui fazer meu estágio, né, eu saí da faculdade, no primeiro dia de estágio, o meu supervisor de estágio me entregou um livro do Vicente Falcone, né, aquele mais antigo ainda, um verde, né? E aí disse, cara, tá aqui o livro, tu vai ler esse livro aqui e além do desenvolvimento técnico, cara, tu vai desenvolver um projeto aqui para nós de inovação e de melhoria para a empresa. Eu disse, mas nunca vi. Eu disse, não, por isso que eu estou te dando o livro, tu vai ler isso aqui, eu vou te dizer o conteúdo e tu vai desenvolver, eu vou te ajudando. Então, por isso que eu digo, cara, o quão importante é tu ter dentro da primeira experiência profissional alguém que te impulsione, né? Sim. E essa experiência foi o que me levou depois a ter certeza de que era esse o meu caminho, cara. Eu queria trabalhar com produção, mas voltado a essa área de gestão, voltado, né, à liderança, à gestão de pessoas, etc. Então, eu desenvolvi esse projeto, na sequência fizemos mais um, né, e a coisa começou a repercutir, crescer, e eu comecei a me desenvolver, e assumi o cargo de supervisão, depois como gerente agropecuário, né, gerenciando toda essa parte de fomento, que era a parte onde eu iniciei, então era onde eu queria chegar, né? Até que em 2018 eu criei, né, a Guide Gestão e Desenvolvimento, com o foco realmente no desenvolvimento de pessoas, de talentos, muito focado na área da suinocultura, né? E quando isso começou a acontecer, eu tive uma proposta para desenvolver esse projeto não só no suíno, mas no bovino de leite, peixes, aves, fábrica de ração e etc. Então, para mim, foi excelente porque eu pude aplicar essa metodologia toda em várias outras áreas, né? E também aprender, né? Conhecer esse universo de produção de outras áreas nas quais eu não tinha, né? Depois também migrei para a área comercial, que foi uma experiência fantástica para mim, porque, né, vem com outro viés de marketing, de relacionamento com o cliente, etc., que é fantástico. E aí, nesse último ano, né, até por algumas questões pessoais, eu decidi focar única e exclusivamente aqui na Guide Gestão e Desenvolvimento, que é a empresa na qual hoje nós trabalhamos aí, temos desenvolvido todos os nossos trabalhos, né? Que show de bola, cara. Maravilha, ô Machado. E para a gente começar, assim, agora com mais a fundo em alguns tópicos dos temas, né? Já deu uma aula para nós aqui, né? Com baita experiência, cara. Nossa, é bem motivador a gente estar escutando pessoas assim, né, Leonardo? Só te interrompendo, Vitor, eu acho legal quando o Machado fala que começou ali, né, cara, carregando o saco de ração. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental, né? A pessoa começar de baixo ali, pegar a experiência, depois se aprofundar nos livros, estudar e aí ir crescendo, né, cara? Que show de bola essa experiência sua aí. E isso é um ponto importante, Leonardo, porque assim, quando a gente para e olha um pouco sobre o desenvolvimento de carreira e etc., né? E a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, provavelmente, mas assim, todo mundo tem a ânsia de crescer, né, o mais rápido possível, né? Mas esse processo de crescimento exige muito esse conhecimento de quem está lá fazendo a operação, né? Então, cara, tu carregar saco de ração, tu raspar a baia, tu entender o que é pegar um leitão, carregar um animal né, para abate e tal, faz toda a diferença, porque tu entende a dificuldade que a operação tem no momento de executar, né? Então, muito bem comentado isso, Leonardo. O Machado, e assim, atualmente a gente ouve muito falar, né, no mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Nós estamos vivendo um mercado em constante evolução, né? E eu gostaria de ouvir um pouquinho, assim, qual que é a tua opinião a respeito sobre essa perspectiva desse novo cenário, né? Como que você enxerga o mercado da suinocultura atualmente? Quais são aí as principais oportunidades de carreira
para quem está iniciando nesse setor, e para os profissionais assim também que já estão atuando, quais são as habilidades, né, Machado? Acho que o foco ali, a palavra, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver neste cenário? Vitor, assim, ó, a suinocultura hoje vive um cenário muito positivo, né? O preço hoje pago pelo quilo do suíno produzido, ele traz margens muito positivas aí, tanto para o produtor, cooperativas, agroindústrias, enfim, né? E concomitante a isso, ou talvez até impulsionado por isso, né, a gente vê alguns plantéis que antes estavam trabalhando de maneira reduzida num cenário que era muito oposto àquele que a gente tinha, que a gente tem hoje, né? E que foram, assim, talvez tempos mais longos de dificuldade e com extremos bastante altos daquilo que a gente normalmente vivia dentro do cenário da suinocultura. Mas, enfim, por trazer essa margem positiva, a gente tem visto esses plantéis voltando ao normal, né? Ou seja, as granjas produzindo no seu máximo potencial, alguns projetos menores ou medianos aí já sendo startados, né? E existe, né, uma prospecção de alguns projetos maiores, de médio prazo, para realmente aumentar uma rampa de abate, né? E consequentemente, o plantel. Então, se eu subo o plantel, né, eu subo também a minha demanda de mão de obra. Né? Tá. E é isso que nós temos que pensar, né? Pensando nessas oportunidades do que o mercado da suinocultura, o mercado profissional nos traz, vai haver, né? Eu acredito que vai ter uma demanda muito interessante, né? O que nós, como profissionais, seja nós os mais experientes, os menos experientes, aqueles que estão entrando dentro do mercado, tem que ter a visão é o seguinte: quem vai surfar essa onda? Hã? Vai surfar essa onda quem está o quê? Com a sua prancha lá, com a parafina, está tudo em dia. Né? Exatamente, exatamente. E é isso que nós precisamos fazer. A preparação acontece hoje, né? Então, o primeiro ponto é o quê? O profissional olhar onde eu quero chegar, né? O que eu quero ser. Eu quero ser sanitarista, eu quero ser supervisor, eu quero ser gerente. Qual é a função que eu quero ter lá quando essa onda acontecer? Independente se a onda aconteceu ou não, qual que é o meu objetivo, né? E aí, para chegar nesse objetivo, quais são as habilidades, as competências que eu preciso desenvolver nesse período, né? Ou aperfeiçoar durante esse período, para que a hora que a oportunidade surgir, eu possa aproveitá-la, né? E aí, nesse mesmo sentido, tu me perguntou, né? Quais são as habilidades que hoje, né, precisa ter dentro da área? Assim, é difícil falar, né? Eu, como líder que fui aí de equipes durante muito tempo, é difícil tu falar uma ou outra qualidade. É aquilo que eu falo dentro dos nossos treinamentos, das nossas conversas, etc. Eu acho que é um pacote, né? É um conjunto de comportamentos, de habilidades, onde a gente esquece um pouco de ser somente técnico, né? Ou só aquela habilidade técnica, e olhar a empresa como um todo. Então, aquele leitãozinho que eu perco lá na granja e que eu não dou bola, soma esse leitãozinho em várias granjas no período de um ano, num plantel de 30, 60, 100 mil matrizes. Qual que é o impacto que isso gera para a minha empresa? Né? Eu não posso permitir, né? Eu não posso me conformar só porque é um leitão, né? E me conformar porque é só um. No somatório disso tudo, isso é um montante enorme. Né? Então, ter essa visão global do custo, do impacto que isso gera para a empresa, é o primeiro ponto. Né? Entender sobre os indicadores, se comunicar bem, né? Ter essa flexibilidade de comunicação entre a pessoa que é mais culta, aquela que é um pouco mais leiga. Como que eu vou falar? Não adianta eu falar lá sobre os genes, sobre não sei o quê, para quem não tem tanta cultura assim. Né? Então, isso tudo faz a diferença, me relacionar bem com as pessoas, ser bem organizado, ser disciplinado em cumprir tudo aquilo que eu preciso dentro da minha rotina de trabalho, isso tudo faz a diferença. Então, se tu me perguntar quais são as habilidades,
eu te digo, cara, é um pacote de comportamentos, habilidades, né, em que eu divido conhecimento técnico, gestão, né, a comunicação, né, e aí você vai migrando, vai vindo para lá, vai vindo para cá, então são vários desses itens que compõem. É aquilo que eu falo sempre nos treinamentos, é uma roda onde você tem várias competências e tu precisa equilibrar isso para que a roda gire de maneira mais assertiva. Se tem algum ponto no qual ainda não está rodando bem, aí precisa fazer um trabalho específico para desenvolvimento disso, né? Bom, show de bola, Machado. E assim, cara, eu queria entender com você também, a gente olha para o seu currículo e vê uma vasta experiência profissional. Assim como o Vitor aqui, né, Vitor? Aproveitando também que é o primeiro episódio, acho que eu acabei deixando de apresentar você para o público, né, cara? Você que está aí, é médico veterinário, formado pela UEL também, e está há um tempo na carreira aí da suinocultura, teve que se adaptar em diversas oportunidades, né? A questão de adaptação, Machado, eu queria ouvir de você. Você que passou por muitas outras áreas, né, já tem uma vasta experiência profissional, como que você enxerga essa questão, essa habilidade da adaptação, né? Como que os profissionais da suinocultura hoje, eles têm que se adaptar às novas mudanças tecnológicas no mercado, certo? Essas pessoas têm que se manter competitivo no mercado. E o que você pode dizer que é o diferencial para elas se adaptarem e se manterem competitivas no mercado hoje? Eu acho que assim, essa questão que tu comentou da adaptação, né, ela está muito voltada, eu citei a flexibilidade em comunicação, né? Mas a flexibilidade é uma característica que precisa ter em vários aspectos, né? Desde a sua agenda que muda, tu programou uma agenda toda de visita, surgiu uma reunião, surgiu um chamado e etc. Tu precisa ter essa flexibilidade, né? Mas, assim, pensando nessa adaptação de mercado, de inovação, aquilo que tem surgido de tecnologia e etc. dentro da suinocultura, né? Isso é fundamental, né? A inovação é uma constância, né? É constante dentro da produção animal e na suinocultura não é diferente, né? Então, o que eu enxergo frente a isso? A inovação precisa e vai continuar acontecendo, né? Para gerar mais resultado, para adaptação a bem-estar animal, para otimização de mão de obra, né? Hoje nós temos a inteligência artificial já surgindo com uma força muito grande dentro da suinocultura, né? Então, talvez ainda não esteja sendo aplicada de forma tão intensa, mas logo, logo vai ser, né? Porque já tem muitos projetos em cima disso. Mas o que eu vejo, né, nessa questão de adaptação frente às tecnologias, né, eu que vivi também a experiência da avicultura, a avicultura, queira ou não, ela está um passo à frente quando a gente fala em tecnologia. Não digo nem em existência de tecnologia, mas a aplicação dela a campo, né? E o que eu vejo que é a deficiência que acontece, que é isso que o profissional precisa entender, que talvez seja a grande oportunidade quando pensa em inovação. Nós fazemos altos investimentos em tecnologia, né, em estruturas novas para ambiência, etc. E temos dificuldades, muitas vezes, para fazer com que essa máquina rode direito, né? Fazer com que o equipamento realmente entregue aquilo ao qual ele está proposto, né? Então, esse é eu acho que é o grande ponto, né? Eu cheguei a ter equipes aí com 12, 13, 15 pessoas, onde eu tinha 3, 4 só que dominavam os equipamentos, né? E aí, se você parar e pensar nisso num universo, aí, sei lá, de 1.000 granjas, eu tenho 700 delas, né, que estariam sem um manejo eficiente dentro do equipamento. Então, acho que é isso que a gente tem que melhorar, tem que aprender bem a trabalhar esses equipamentos, né? Não existe hoje, né? Lógico, hoje os projetos novos já vêm num modelo de padrão mais dimensionado, mas a realidade do que a gente tem no campo na suinocultura muda muito: largura, comprimento, altura, densidade de animais dentro dos galpões, né? E saber administrar bem, né, esse padrão que existe do equipamento para a realidade da granja em específico, acho que é o grande desafio quando a gente fala em inovação, né? É mais ou menos como vocês comparam quando você precisa fazer algum ajuste no frigorífico,
né? Eu preciso fazer um ajuste aqui no boiler, no tempo no tempo de escaldagem ou na temperatura de escaldagem. Tu começa a rodar esse experimento, tu tem que acompanhar aqui na escaldagem, tu vai ver na depiladeira, tu vai ver lá no chamuscador, tu vai ver lá no momento das condenações, né? E esse é o outro ponto. Eu preciso destinar mais tempo para isso. Não é um padrão único que eu tenho aqui, porque as instalações não são de um único padrão. Então, eu preciso regular, ver se deu certo, volto. Então, cara, é uma arte que, assim, vai destinar mais tempo, né, para que você realmente ajuste até que tu tenha um padrão único, que eu acho que vai demorar um bom tempo para acontecer, né? Não, com certeza, Machado. E assim, como você mesmo comentou, né, tendo um mercado aquecido, a gente não pode esquecer também desses novos profissionais que estão entrando, né, no mercado. Muitas vezes não dá tempo de preparar essas pessoas de uma forma aí adequada para depois soltar elas. Muitas vezes a gente já precisa dessa pessoa na produção. Essas pessoas que estão saindo da faculdade, estão começando a entrar na área da produção, na área técnica, né? E o que você teria para dizer para essas pessoas que estão começando? Quais são os caminhos que ele precisa percorrer para ter esse sucesso profissional? As pessoas que estão iniciando, a pessoa que está ouvindo a gente ali na faculdade, vai iniciar na área ali, já é jogado no mercado de trabalho. Eu acho que assim, né, Leonardo? O primeiro ponto é como eu comentei um pouco no início da nossa conversa, falando sobre a minha experiência dentro da própria faculdade. Cara, a vida profissional já começa ali. Não é porque eu sou acadêmico que eu sou só acadêmico. Eu sou acadêmico me preparando para a vida profissional. Então, eu preciso começar a fazer os meus estágios, eu preciso começar a buscar conhecimento na área em que eu quero trabalhar, né, para que eu não entre tão cru dentro do mercado de trabalho, né? E, além disso, eu acho que assim, tem que buscar essas opções de desenvolvimento na gestão, na liderança, na comunicação, que são esses itens todos que eu comentei antes, que fazem um profissional hoje diferenciado, porque a vida lá no campo não é só a literatura, né? Tem muita prática envolvida nisso e o dia a dia prático é um pouco diferente. É o velho ditado, biologia não é matemática. Então, eu não posso sair dentro da minha rotina só com a literatura. Eu preciso entender um pouco mais da prática. Então, fazer esses estágios, buscar opções, vai conhecer granja do PD, vai conhecer creche, vai conhecer terminação, vai conhecer quarto sítio, vai ver a realidade para ver o que realmente tu se adapta mais e qual que é a dificuldade, como que é o sentimento de estar lá dentro. Porque são perfis diferentes também de pessoas. Então, tem pessoas que vão se adaptar mais à terminação, outras ao PD, outras à creche e assim por diante. Então, eu acho que esse é o principal caminho, né? Não, excelente, cara. E assim, Leonardo, só complementando também, acho que o Machado tocou um ponto importante ali para os alunos que estão na faculdade, da importância. Eu sempre comentava, Machado, eu vim de empresa júnior e lá a gente prestava consultoria de verdade, né, para o mundo real lá fora. Então, a gente, de fato, conseguia exercer a profissão antes mesmo da formação. E muitas vezes o aluno na faculdade ele tem muito receio, muito medo, né, de estar fazendo alguma coisa errada. Então, sempre na empresa júnior, a gente tinha sempre um suporte de um profissional, de um professor, de alguém especialista na área, que dava todo o suporte técnico para nós poder, de fato, executar algum projeto real. Porque muitas vezes a gente está na sala de aula, né, discutindo assuntos da teoria. Mas quando a gente vai na prática, ali a coisa faz sentido, né? Então, para mim, quando eu entrei na empresa júnior, foi quando de fato fez sentido. E o que eu trabalhava sempre com o pessoal lá na época, era a gente sempre tem que trabalhar com o ser antes de ter. Então, eu preciso ser um médico veterinário antes de ter o diploma, justamente para chegar àquilo onde o Machado falou, né? É o ser mesmo, é a sua prática, é você demonstrar seu resultado, demonstrar o seu trabalho, antes mesmo de você querer ter alguma coisa, querer ter um cargo. A gente nunca vai conseguir um cargo de gestão lá na frente, né, Machado? Sem antes a gente não ser, de fato, esse gestor, sem ter o nome, né, no crachá. Então, é bem importante, eu acho que isso que o Machado comentou, só para complementar aí, acho que vale a pena. Não, excelente, cara. E tu vê assim, ó, Vitor, como é legal, como é legal esse teu comentário, né? Se a gente parar para pensar, entre o acadêmico e a experiência prática, né? Como é que é essa relação? Acho que as duas relações se somam demais, né?
O currículo, a formação é o que vai te permitir, muitas vezes, muitas oportunidades no futuro. Né? Então, eu quero ser sanitarista, mas eu não sou veterinário, eu não vou conseguir ser sanitarista. Né? Eu quero assinar projetos, mas não tenho uma formação de engenheiro, eu não vou conseguir. Eu quero ser geneticista, mas não tenho lá especialização na genética, não tem como. Né? Então, a formação acadêmica é fundamental para te abrir portas. Né? Mas a experiência prática é o que realmente muda o conceito daquilo que é a literatura para a prática. Né? Então, um exemplo bem simples assim que eu sempre cito. Né? Existe um manejo de maternidade que se chama manejo 30-30. Uns usam, outros não usam, outros chamam de 40-20, assim por diante. Né? E então a prática nos traz o seguinte: além disso tudo, de operacionalizar o conceito, como que eu garanto que aquele manejo que eu sei que é importante vai ser executado? Como que eu consigo confirmar que isso está sendo feito? Como vocês hoje poderiam confirmar que o manejo 30-30 está sendo feito quando vocês entram na maternidade? Né? Isso só a prática traz. Então, tu entra dentro da maternidade, tu não sabe, tem leitão solto, tem leitão preso. O que é? O operador, talvez, na correria lá, não conseguiu fechar, não conseguiu soltar e tal, ele vai dizer, não, esse aí já está pronto, não sei o quê. Tu não tem como controlar. Sim. Então, como é que tu faz? Tu pega um relógio, pinta ele do 12 ao 6 e deixa do 6 ao 12 sem pintar. Toda vez que tu entrar na maternidade e o ponteiro grande estiver no pintado, os animais têm que estar presos. Toda vez que tu entrar e estiver no branco, eles têm que estar branco. Então, isso é experiência prática que muitas vezes a literatura não traz. Então, por isso que é importante, cara. Vai buscar, né, aperfeiçoamento, vai buscar a vivência, porque isso faz muita diferença na hora de executar aquilo que é importante. Né? Machado, e assim, hoje você trabalha diretamente com isso, né? A gente já comentou aqui, nós temos a Guide, que é uma empresa aí tua que está no mercado, uma empresa de gestão e desenvolvimento de pessoas, né? Um projeto muito interessante. Eu e o Leonardo aqui, nós já conhecemos, mas pode ser que alguém ali, a nossa turma que ainda não conhece o seu trabalho, ainda não conhece a Guide. Então, a gente queria que você se aprofundasse um pouquinho mais, contasse um pouquinho mais sobre a Guide, o que ela faz, mas mais do que isso, o porquê que ela faz, né? Qual que é a missão, o grande propósito, o porquê da Guide existir? Ótimo. Eu até comentei um pouquinho no começo, né? Eu acho que assim, esse é o grande propósito da empresa, é trabalhar com o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento humano. Né? Então, a gente promove, o nosso objetivo é promover o desenvolvimento contínuo das pessoas, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. E aí, lógico, quando a gente sai desse desenvolvimento e entra para o meio empresarial, eu preciso garantir que esse desenvolvimento me traga resultados para as empresas. Esse é o grande objetivo do negócio, né? Senão não gera viabilidade. Né? Mas ela surgiu muito num momento em que a gente sentiu uma dificuldade muito grande em ter, né, dentro do nosso grupo, a maior parte dos profissionais entregando alto rendimento. Porque tu tem uma rotatividade que é normal dentro do processo. Né? E esse profissional novo que entra é aquilo que a gente estava falando. Às vezes demora um pouquinho a engrenar, a pegar a experiência, a entregar aquilo que a gente precisa. Então, como que a gente pode fazer? Primeiro, para reter, né, esses profissionais com maior rendimento, né? E, em segundo lugar, como acelerar o desenvolvimento daqueles profissionais que estão chegando, né, ou que não têm tanta experiência assim. Então, esse é o conceito do que a Guide traz. Ela vem muito trazendo tanto o desenvolvimento pessoal do indivíduo, mas muito nisso. O que é o conceito de custo da empresa onde eu trabalho, da visão geral, dos indicadores, o meu processo, o que eu preciso entregar dentro do meu processo para poder realmente entregar o resultado que a empresa precisa e assim por diante. Então, isso está muito atrelado, né, ao conceito da mentoria, né? E que é o quê? É você orientar, é você acompanhar, é você estimular as pessoas a se desenvolver naquilo que é o objetivo delas. Então, por exemplo, o indivíduo precisa se desenvolver em gestão, né? Quais são os seus principais indicadores?
Ah, esse e aquele, né? Então, o que que compõe esse indicador? Tu está atingindo tua meta, né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem se estão atingindo ou não estão atingindo, ou não tem nem a certeza sobre a meta, né? Então, uma vez que tu começa a fazer isso, tu começa a desdobrar, né? E aí a pessoa talvez não saiba exatamente o que como que eu faço, não sei nem fazer o gráfico, não tenho tanta habilidade com Excel. A gente pega na mão, começa a construir junto, explicar o que é o gráfico, precisa ser olhado aqui, como que deve interpretar isso, como aquilo. Desenvolveu o primeiro indicador, agora vamos para o segundo, só que agora tu vai fazer sozinho, né? Aí tu começa a fazer sozinho. Aí, não, mas eu tô com dificuldade aqui, ali. Ah, beleza, vamos ali, vamos ajudando. Terminou, agora vamos para o terceiro indicador. Agora tu vai fazer sozinho. Até que esse indivíduo absorveu aquela metodologia de forma que ele consegue fazer isso automático. Então, muito do nosso projeto é isso, sabe, cara? É pegar na mão, é ajudar, é assessorar e garantir que a coisa aconteça. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Nós não vamos lá, fazemos um checklist e dizemos, Leonardo, Vitor, vocês precisam fazer isso, viramos as costas e vamos embora. Não. Precisa fazer isso, mas nós vamos fazer em conjunto. Ô Machado, cara, e para aquele profissional que está ali na operação, no dia a dia, o cara que está como extensionista ou até como assistente técnico e ele está almejando uma vaga de liderança, cara, ele quer chegar numa vaga de supervisor, de coordenador técnico, até mesmo uma vaga de gerência, o que você tem para falar para esse cara? Como que ele pode desenvolver? A gente sabe que não tem uma bala de prata, né? Não é isso, cada pessoa vai ter o seu diferencial. Mas como que ele pode gerir essa carreira dele para atingir uma vaga de liderança e se manter em uma vaga de liderança, se você puder falar para a gente? Acho que é uma boa pergunta, Leonardo, uma boa pergunta porque, assim, acho que muitos, né, dos profissionais entram no mercado de trabalho já almejando, né, a ser um gestor, ser um líder e assim por diante. O que eu digo sempre sobre isso, tá? Tanto a gestão quanto a liderança, né? Tu não tem, não é o cargo que te faz um líder, né? Não é o cargo que te faz ser um gestor, né? Lógico, você numa posição de liderança, de gestão, é o mínimo que se espera que tu tenha essas características. Mas, por exemplo, eu sou um operador eu trabalho na maternidade, né? E aí eu chego, o Leonardo lá é meu supervisor, né? E eu chego lá, Leonardo, tô com alta mortalidade no parto. Tá, Machado, mas o que está acontecendo lá? Cara, não sei nem te dizer, cara. É tanto bicho morto, eu chego a estar até meio perdido. Tá, mas é morto ao nascer, é natimorto, é mumificado? Não, nem sei, cara. Nem sei. É tanto bicho, vamos lá dar uma olhada, né? Essa é a situação 1. Situação 2. Leonardo, nós estamos com alta mortalidade no parto lá. E aí eu dei uma olhada aqui no que está acontecendo essa semana, 70% deles são natimortos, né? Desses, 80% é em leitoa, tá? E 80% desses estão acontecendo de tal a tal horário. Tu poderia, cara, vamos olhar junto, cara, tira um tempinho para nós ir lá nesse horário específico, fazer uma análise de processo um pouco melhor para poder identificar o que pode estar levando a essa ocorrência toda de mortalidade no parto. Esse cara precisa estar num cargo de liderança para exercer a gestão da forma como ele exerceu, né? Agora, na primeira oportunidade que o supervisor tiver, né, de indicar alguém que tenha essa visão de gestão, quem que vai ser indicado? Vai lembrar esse indivíduo. Cara 2, né? Esse indivíduo. E aí, eles fazem esse trabalho, né, de análise de processo, identificam as principais causas, montam um plano de ação e esse colaborador 2, no caso, chega e chama toda a equipe dele de maternidade e diz, olha, é isso aqui que está acontecendo, né? O impacto disso para a companhia é tanto, nós vamos perder o nosso PLR por causa disso, né? E nós precisamos nos unir para realmente fazer com que isso aconteça, né? Eu preciso de todo mundo em conjunto aqui para a coisa acontecer. O que ele está fazendo a partir desse momento?
exercendo liderança. Isso aí. Exato. Né? Então, liderança e gestão se consegue fazer em qualquer posição, em qualquer cargo. O que precisa é realmente se dedicar e tirar o tempo e fazer o que precisa ser feito. Desdobrar, olhar o número e interpretar isso de forma que seja mais assertiva. Uma vez que tu olhou o número de maneira assertiva, desdobrou, com certeza a tua ação vai ser assertiva. Gerenciar é bater metas. Uma vez que tu tem ações assertivas, tu acaba batendo a tua meta. Então, eu acho que esse é o caminho, independente da função que tiver, seja lá na maternidade, seja como extensionista, seja como supervisor, seja como gerente. E outra coisa importante é o seguinte, né? Na ânsia de buscarmos posições maiores, muitas vezes nós esquecemos de entregar a função, as entregas que nós precisamos fazer na nossa função. Naquele momento. Exatamente. Cara, se eu estou na cadeira tal, eu preciso, no mínimo, fazer as entregas referentes à cadeira tal. Você fica na ânsia de querer viver o futuro, esquece de viver e de entregar o presente, E de né? entregar o presente, exatamente. Agora, né? Então, assim, mesmo que tu entregue tudo aquilo que tu precisa na cadeira que tu tá, para eu ser o cara a ser promovido na oportunidade, eu preciso estar fazendo algo a mais. Isso aí. Né? Então, eu tenho mais 10 outras pessoas que estão cumprindo a cadeira e mais outros que não estão cumprindo a cadeira. Então, eu estou disputando com mais 9 ou 10. Né? O que eu estou fazendo a mais para poder realmente barganhar essa oportunidade? Eu preciso trazer inovação, eu preciso ser referência em gestão de pessoas, eu preciso ser referência em outras oportunidades. Então, acho que esse é o conceito. Gestão e liderança se conquista ao longo do tempo e não existe função para que você possa exercê-las. Cara, eu acho que assim, a gente teria conversa para ficar aqui muito tempo, né, cara? Eu acho que fluiu bacana. Uma baita de uma aula, né? Que aula, cara, que aula. Isso é muito importante porque a gente, além da aula que já tivemos com você, a gente vai aprendendo isso no dia a dia também aqui, né, cara? A gente tem essa vivência aí e vale muito a pena, tá? Machado, eu queria só pedir pro pessoal, mais uma vez, aí se inscrever, então, no nosso canal, né? Se inscreve no canal do YouTube, entra lá no nosso Instagram, @granja.360, e aí você vai ali, a gente fornece, né, Vitor, o link para os outros canais, canal do YouTube, Granja 360, vai seguir também no Spotify, você pode deixar rodando no carro ali no dia a dia, né, cara? Eu acho que é muito importante. Interessante, né, Leonardo? Manda pro teu colega de trabalho, pro teu vizinho, produtor, pro teu companheiro de sala de aula. Acho que é bem importante, é um conteúdo bem bacana aí para quem está começando na carreira. Acho que vale a pena compartilhar e divulgar esse material. Não, pega, cara, esse material, tudo que o Machado falou aqui, fica voltando o vídeo ali e vai estudando sobre isso, cara, porque deu muita dica. E assim, Machado, para complementar, cara, eu queria fazer uma última pergunta para você, né, justamente disso. Assim, Machado, se você tivesse agora a oportunidade de estar falando para todas as pessoas que estão começando no mercado de trabalho, aquelas pessoas que estão saindo da faculdade, se todos eles estivessem te ouvindo agora, Machado, o que você diria para essas pessoas? Que conselho que você traria para que essas pessoas consigam atingir os seus objetivos profissionais e consigam ter sucesso na carreira? Deixa esse conselho para a gente, para finalizar, por favor. Eu acho que assim, Leonardo, é bem amplo, né? Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar. Como tu falou, daria para ficar mais uma hora aqui falando sobre isso, né? Mas assim, eu acho que o primeiro passo é esse, né? Entender aquilo que quer, né? E aí começar a buscar as capacitações, as habilidades, as competências que são necessárias, né? O segundo ponto é o quê? Buscar essas oportunidades de desenvolvimento dessas competências todas que eu comentei anteriormente. Então, não esqueça, né, que o universo é só o técnico do que tu está saindo da universidade. Esse é um ponto importante, que é isso tudo que vai embasar a tua carreira, né? Mas tu precisa entender de gestão, tu precisa entender de vários outros pontos sobre liderança, etc, etc. Então, busquem, né, empresas que te ensinem a trabalhar nisso. Isso eu me coloco à disposição também, né? A Guide se coloca à disposição. Busquem essas empresas para que vocês saiam mais preparados e consigam entregar o desempenho de maneira mais acelerada. Mas, assim, acima de tudo, tá? Eu acho que eu digo o seguinte, de todas as competências que eu comentei, acho que faltou uma ou duas que se complementam. Atitude e vontade, tá? Atitude e vontade. Mais vale uma formiga se movimentando do que um búfalo dormindo.
né? Então, assim... Eu lembro dessa parte na aula. Que bom, eu lembro dessa que tu parte. lembra, Isso aí né? lembra, Que bom que tu né? lembra. Tá? Então, assim, precisa ter atitude. É isso que vai mudar. É a atitude que vai fazer aprender, é a atitude que vai dar oportunidades, é a atitude que vai fazer com que tudo aconteça. Então, não se acomodem, vão atrás, porque tem muita gente. Não podemos ser mais um na manada. Nós precisamos ser o líder da manada, né? Esse é o negócio. Show de bola, Machado. É isso aí. Chegamos ao fim, então, do nosso primeiro episódio isso, com hein? o Franciomir Ortiz Machado. Mas, Machado, muito obrigado mesmo, cara. De coração, isso, agradeço pela tua disponibilidade, pela tua participação e tenho certeza que foi enriquecedor para quem acompanhou a gente aqui até o final. Agradeço, pessoal. Muito obrigado aí a turma que pôde estar acompanhando com a gente aí. E fica aí para os próximos episódios. Então, só lembrando, né, Leonardo? Toda segunda-feira, a cada 15 dias, esse episódio vai tá sendo lançado um novo episódio aí da Granja 360. A ideia Certo? é trazer essa informação aí pelo menos 2 vezes ao mês, né? A primeira e a terceira segunda-feira do mês é sagrado, né, Vitor? Vamos Isso tá aí, já começar a disponibilizando. semana ali com o pé direito, ligo o Spotify ali Solta no carro e vai no embora. carro e já vamos pro campo fazer o negócio acontecer, né? Imagina o cara escutando isso aí, volta para a empresa ali, já vai dar uma aula pro gerente Sim. dele. Gurizada, mais uma vez dizendo, cara, parabéns pela iniciativa de vocês, é show de bola, eu acho que é fundamental, como tu falou, é construtivo para todo o sistema produtivo de suinocultura, não só da suinocultura, mas enfim, tem muita coisa aqui que se discute e que serve para todo o Sim. sistema de produção, tá bom? Parabéns aí para vocês. Pessoal, vamos seguir as páginas deles aí, vamos fazer bombar. Show de bola. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão, até. valeu.